Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente e que o Senhor Deus, tremendo Deus, o poderoso controlador, repita comigo, o poderoso controlador, possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Saber que Deus está no controle, irmão, traz paz ao coração. Aleluia. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês segundo Marcos, o autor e evangelista Marcos, capítulo 5, quero ler a partir do verso 25. Diz assim, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, eu quero repetir, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada. Ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Quero repetir, sua fé a curou. Vai em paz, seu sofrimento acabou. Glória a Deus, irmãos, isso aqui é a cura da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia de uma doença que impedia ela de ter relacionamentos sadios e até mesmo ali no contexto de Israel, a ouvir a voz de Deus, a poder entrar no templo e oferecer os seus sacrifícios, até mesmo a ter uma comunhão com Deus, irmãos. E é um milagre que fala muito aos nossos corações. Eu quero humildemente hoje trazer algumas aplicações referentes a esses versículos para a nossa vida. Vamos embora lá? Vamos ver o que Jesus tem para falar conosco? Começa falando assim, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Irmãos, no meio da multidão nos tornamos apenas mais um. No meio da multidão nos tornamos imperceptíveis. No meio da multidão somos alguém que sofre e que ninguém percebe, porque no meio da multidão, se você olhar para o lado e às vezes tirar um pouco o olhar, nós tirarmos o olhar um pouco do nosso próprio umbigo, veremos que todos têm um sofrimento. Exatamente todos. Pedro fala em 1 de Pedro 5, versículo 9, que todos os irmãos em Cristo estão padecendo pelos mesmos sofrimentos. E imputados, logicamente, pelo diabo, irmão, pelo mal que ele quer nos fazer, por meio que alcança o nosso coração pelo acesso que o pecado dá. E no meio da multidão nós seremos apenas mais um, irmãos. Mas eu gosto do Salmo 1, versículo 3, do Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Esse salmo ele tem um título que, se vocês lerem ele completamente, entenderão o que está falando. Mas ele fala os dois únicos caminhos. E nós sabemos que o nosso caminho é Jesus Cristo. E fala assim no versículo 1, como é feliz um homem que não vai atrás de opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa das rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Como que você pode, meu irmão? Como que você pode, minha irmã? Obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem do rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, para tudo há um tempo, e suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Quem aí quer ter sucesso, irmão? Então afaste-se da multidão, foi exatamente a ação dessa mulher. Por quê?
E fala que ela se afastou porque tinha um propósito. Ela fala, tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Ou seja, irmão, ela provavelmente estava ouvindo aquilo que a multidão falava. O médico é uma ação comum. O médico é a primeira coisa que nós pensamos quando nós estamos doentes. O médico é aquele que nós vamos procurar quando nós temos um problema de enfermidade. Só que não melhorou. Ciclos repetitivos acontecem quando não temos fé em Deus. Eu quero repetir, ciclos repetitivos acontecem quando não colocamos a nossa fé em ação. E o óbvio chegará um momento, meu irmão, que não nos satisfará mais. Pelo contrário, nos fará ainda gastar dinheiro, gastar saúde e gastar tempo de vida. Então fuja do círculo vicioso, porque o seu tempo é precioso. Sabe? Ela deve, por exemplo, eu tenho certeza que essa mulher ela deve ter ido no oncologista, e aí o oncologista chegou lá e mandou ela ir no otorrinolaringologista, e ele falou, não é comigo, e aí foi pro ginecologista, porque estava sangrando e talvez pensou que tivesse com a menstruação, e vai de um, vai para outro, e o médico, não, mas eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, Jesus te chamou aqui hoje para te falar que a última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do pastor, a última palavra não é do seu pai, da sua mãe, a última palavra não é na sua vida do presidente da república, a última palavra vem de Deus, porque em Mateus 19, versículo 26 fala que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E olha o que aconteceu com ela. A palavra fala sem melhorar. Na verdade, havia piorado, ou seja, porque ela gastou um tempo, irmão, com um círculo vicioso. Mas ela ouviu a falar em Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Uma palavra que nos dá esperança maravilhosa para nos conduzir em salvação. Tendo ouvido falar, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. E talvez ela tenha lido ali, ouvido alguma palavra falando sobre o manto da justiça de Deus. O manto significa a justiça de Deus, irmãos. Sabe por quê, meu irmão? Jesus é diferente, irmão. Jesus é diferente, irmã. Jesus é completamente diferente, poderoso para salvar, poderoso para transformar as realidades. Ele é poderoso para modificar a palavra que o homem lhe colocou sobre você. Talvez ela tenha ouvido falar dos médicos que não tinha solução para o seu caso. Eu gosto de uma cena do The Chosen que mostra uma realidade fora desse contexto, dessa mulher do fluxo de sangue, que ela conversa com uma mulher que eu acho que é das discípulas de Jesus, que parece que é nesse caso que eles interpretam essa parte do tendo ouvido falar. Ela fala assim, na verdade nem a minha família chega perto de mim. E é muito triste ouvir aquilo, irmão, e muitas vezes é dessa forma. Vocês já pararam para pensar que todo escolhido de Deus ele passa por muita humilhação e dentro da casa, dentro da família? Davi foi assim. Davi, a hora que Samuel chegou lá, foi o único, continuou lá no pasto, porque o pai olhou para os outros filhos. E todo escolhido de Deus ele passa por uma dificuldade familiar, irmão. E essa mulher, eu tenho certeza que Deus tinha propósito com ela, não obstante ela está aqui na Bíblia, mas ela se aproximou por trás dele, no meio da multidão, enfrentou uma multidão mesmo correndo o risco de ser pega e podendo ser apredejada, meu irmão. Ela enfrentou os seus medos porque ela acreditou que Jesus é diferente. Olha, em Tiago 4,8 fala, aproximem-se de Deus. Você já se aproximou de Deus hoje, meu irmão? Você já se aproximou de Deus hoje, meu irmão? Falou com Ele sobre o seu problema? Porque Tiago 4,8 fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. No versículo 28 diz, pois pensava, por trás de todos os pensamentos, principalmente aqueles que o diabo coloca em nossa mente, que produzem más escolhas, verdades e razões que todos desconhecem, mas que são capazes de acinzentar pensamentos. Mas quando nós ouvimos falar de Jesus, ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Por isso ela tocou no manto. Então, um pensamento, meu irmão, aplicado com a fé em Jesus e em tudo que Ele pode fazer, gera milagres. Eu quero repetir,
Um pensamento conectado a Deus, ele gera milagres, meu irmão. Gera milagres. Eu quero ler com vocês uns versículos que estão no Evangelho de João. João capítulo 20, logo depois do Senhor Jesus ressurreto, ele fala justamente para Tomé ali, Tomé junto com os discípulos ali, e ele tinha passado por um período de incredulidade, porque os discípulos tinham contado para ele que o mestre tinha ressuscitado, e ele falou, eu só creio se eu colocar a mão na marca. E talvez esse questionamento, irmão, seja sadio, mas quando Jesus se apresenta para ele, fala assim, ó, depois dele tocar na marca, fala, ó, você creu, João 20, versículo 19. Então Jesus lhe disse, você creu porque me viu, felizes são aqueles que não creram, que não me viram e mesmo assim creram. Essa mulher só ouviu falar de Jesus, irmão. Os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros sinais miraculosos, além daqueles que não são mencionados nesse livro. João faz questão de relacionar. Mas estes que estão registrados são para que creiam em Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. O nome de Jesus é poderoso, irmão. O nome de Jesus é poderoso para transformar a realidade que você está passando, como daquela mulher, irmão. Uma simples mulher com um problema crônico que a colocava diante de um círculo vicioso que parecia que nunca ter fim, de uma realidade distante. E quantos pecados ela deve ter cometido em busca de um prazer que talvez trouxesse um alívio para sua alma. Vai saber, irmão, vai saber da vida dessa mulher antes de conhecer Jesus. Mas nós precisamos ter ideia que, sabe, a promessa, ela tem origem no pensamento. A promessa, ela tem origem no pensamento, e Colossenses 3:2 diz que nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto, irmão. Todo alto. Ó, a palavra fala, no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Irmão, quando o milagre acontecer, o sentimento muda. Você percebe que essa mulher, ela devia ter sentimento de nojo de si mesma, porque os outros tinham nojo dela. E como eu disse, o diabo usa todos ao nosso redor, e quem sabe as verdades, as vivências que acinzentam os nossos pensamentos é as pessoas que passam pela situação. Irmão, eu jamais sou capaz, eu não aceito, eu não aprovo, entendeu? Nem mesmo o meu próprio pecado, irmão. Por isso que eu sigo Jesus, porque eu sei do meu pecado e eu estou muito ocupado olhando para mim mesmo, sabe, tentando corrigir os meus erros e tentando ser uma pessoa melhor. Mas a gente sente quando a gente é curado, a gente sente, e sente uma alegria imensa. Aquela mulher deve ter sentido uma alegria imensa, irmão. Ó, porque em Colossenses 3:3 fala que quem nasceu de novo está em Cristo e é escondido nele, irmão, escondido de todo mal. Ela sentiu no corpo, irmão, que tinha sido curado, porque parou naquele momento. Naquele momento, quando nós sabemos que está curado, quando para de doer. Então, por exemplo, se você precisa perdoar alguém ou precisa se liberar de uma culpa, de um perdão, por exemplo, você precisa pedir perdão para alguém, na hora que você fizer, irmão, na hora que nós fizermos aquilo, por exemplo, eu passei por uns processos de perdão, irmão, muito difícil mesmo, e assim, onde eu fui traído, rejeitado, eu fui humilhado, fui abandonado, fui envergonhado, muita injustiça, muita coisa ruim já me aconteceu, e eu não estou aqui para me lamentar, não, estou aqui só para contar para vocês que foi difícil, realmente é difícil, mas quando a gente sabe, para de doer. Logicamente, irmão, a gente lembra do momento da dor porque Jesus permite que a gente passe justamente para nós aprendermos lições valiosas que despertam sabedoria em nós, para que nós não venhamos novamente a caminhar por aquele caminho. Lembra do Salmo 1, que tem um caminho bom e um caminho mau? Para que nós estejamos realmente escondidos nele. Então, um pensamento aplicado com a fé em Jesus, tocando em seu manto, gera milagres, irmão. Olha, e no versículo 30 fala, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? E eu quero falar, irmão, as histórias que nós vivenciamos, elas se confundem com as histórias dos outros. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo para curar a filha de 12 anos, e essa mulher 12 anos sangrava. E Jesus parou, virou-se naquele momento, foi naquele momento, o momento da parada. Aquele momento, ele estava em direção, ele tinha dado uma palavra para Jairo e estava indo, Jairo, líder da sinagoga, para você ver que Deus não age com favoritismo. Olha, ele estava indo e parou para virar-se. Por quê? A obra daquela mulher não estava completa, irmão.
Então eu quero te dizer, por quê? Porque foi uma fé, uma ação dela de se conectar à videira verdadeira, e essa é a nossa fé, uma fé consciente, uma fé que se move, uma fé que se coloca em ação, mesmo diante de toda a dificuldade que aquela mulher tinha, como enfrentar os seus medos, passar por uma multidão que talvez pudesse agir com bastante ira e apedrejamento contra ela. Jesus para, meu irmão, para tratar o coração dela. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus vai completar a obra. Eu quero repetir, Jesus vai completar a obra. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido momentos muito difíceis, que até viveram experiências de fé, mas que sim sentem que a caminhada parece que parou, está estagnada, parece que foi em vão. Até sentem que em algum momento que algumas coisas que tinha dentro do coração, algumas coisas ruins, como menciona a impureza dessa mulher no sangue dela, tinha, sabe, parado, mas Jesus vai parar tudo que está fazendo para completar a obra que está na sua vida, meu irmão. Quem tocou meu manto? Quem tocou meu manto? Quem aí tocou o manto de Jesus já? Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em minha vida há de terminá-la. Vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. Não sei o que você tem pedido, não sei o que você tem orado, só não pare, continue caminhando, mesmo que rastejando, mesmo que sangrando, mesmo que tendo que enfrentar uma multidão que possa se voltar contra você furiosa. Continue, porque o Senhor é fiel para completar a obra e fiel para lhe dar o que prometeu. Olha, no versículo 31, tem os discípulos, irmão. Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Eu gosto, irmão, dos discípulos, que eu aprendo muito com eles. Eu amo os discípulos, eu quero encontrar com Pedrão e quero encontrar com João também no céu. Eu sempre falo para vocês dos personagens que eu gosto de João e Pedro. E eu tenho aqui, não falo o nome do discípulo, mas eu tenho para mim que foi Pedro, irmão. Porque pela pergunta, como o senhor tá vendo que tá todo mundo apertando? Porque ele tá olhando pro aperto, irmão. O discípulo tá olhando pro aperto, o discípulo tá olhando, sabe, pra multidão, tá olhando. O discípulo não tá olhando para Jesus. Sabe por quê, irmão? Os discípulos nem sempre compreendem o plano. Eu quero repetir, os discípulos nem sempre compreendem o plano, porque Jeremias 29, 9 e 11 diz: bem sei os planos que tenho sobre vocês. São pensamentos para lhe dar paz e prosperidade. Bem sei os planos que tenho, são planos de paz e prosperidade para lhes dar o fim que vocês esperam. Você já conseguiu de Deus aquilo que lhe fará sorrir? Você já chegou lá? O plano dele é que você chegue até o final, sabia? Então não pare. Olha, Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver o que havia feito. Ninguém pode parar Jesus, irmão, quando ele começa uma obra. Ninguém, nem mesmo os discípulos. Pode não. Ninguém, meu irmão. E eu quero te falar, meu irmão, Jesus está te procurando. Minha irmã, Jesus está te procurando no meio da multidão. Jesus quer selecionar você para uma grande obra. Eu vou repetir isso novamente. Jesus está te procurando, vai te procurar até te achar, até você ter coragem para se manifestar e se expor no meio da multidão, porque na verdade o que ela tinha feito transgredia a lei, irmão. Mas ele está te procurando. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem é você, meu irmão. Jesus sabe quem é você. Quem está em Jesus não há mais vergonha. João 4, 23. E chegou o tempo, de fato já chegou, que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus revela na conversa com aquela mulher do tanque de Samaria uma profunda procura do Pai, um segredo do Pai. Ele procura adoradores. Aquela mulher se mostrou uma adoradora, enfrentou a multidão, enfrentou os seus medos e resolveu tocar aonde ninguém pensou em tocar, porque ela tinha ouvido, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, muita fé no coração, muita fé além do que se vê. E a palavra fala justamente isso, irmão. No que se segue fala: então a mulher assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido. Assustada e tremendo, porque gerou temor, irmão. E o temor é o princípio da sabedoria. Tudo que está acontecendo está gerando temor no seu coração, meu irmão. Está gerando temor no seu coração.
e tremendo pelo que tinha conhecido, e veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E vai te colocar na postura certa, se humilhando diante ao Senhor, para o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque depender é crer além do que se vê. E agora, naquele momento, ela não teve medo de se expor. Vocês percebem que depois de tudo que aconteceu, ela perdeu o medo de se expor por causa do temor a Deus? Então, depender vai além do que se vê, irmão. Porque em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz para nós que quando o amor perfeito vier, ele lançará fora todo medo. E o medo, ele é inimigo da fé. O medo, ele nos paralisa, mas essa mulher, ela não se encontra mais num estado de paralisia. Ela se expôs, ela se mostrou, ela não teve mais vergonha e nem mais medo, teve temor. Temor é diferente de medo, irmão. O temor é respeito e reverência, sabendo que Deus pode ter o controle da vida. E esse respeito, ele é necessário para que nós mantenhamos o limite daquilo que se deve ou não deve fazer. Até mesmo superando protocolos como essa mulher, de homens, irmão, de homens. Foi além do que se vê, porque no amor perfeito não há medo. Mas não. Você já encontrou o amor perfeito da sua vida? Olha, a palavra diz, e aqui eu quero terminar porque ele fala filha. Entende por que Jesus precisava parar? Rada soi. Derreca mandaraia. Estava indo na casa de outro. Derrebanda badarabada sobiandaraia. Mas parou. Tudo que estava fazendo. Naramandarabada soca mandarandaradaraia. Filha. É poderoso. Derremandaraia. Filha. A sua fé te curou. Agora, a paz, somente Ele. Vai em paz. Seu sofrimento acabou. Porque quando nós estamos em paz, irmão, até passamos por sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na vitória dele que nós somos, caminhamos em paz num mundo tribulado, cheio de pecado, Filha, filho, você é filho, meu irmão, você é filha, minha irmã. Sabe por quê? Porque quando a obra estiver completa, nós não teremos mais medo, porque nós entendemos que nós fazemos parte da família. João capítulo 1, versículo 12. E todos aqueles que nele creram e o receberam, lhes foram dado o direito de serem chamados de filho. Você é filho. Receba essa palavra no teu coração com muita alegria e com muito amor, sabendo que Deus e tudo que você tem passado faz parte de um processo. Quero deixar essa mensagem aqui com os irmãos. Até uma próxima mensagem. A paz. A paz. Receba a paz do mestre aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.